Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo a mais uma mini-conf do Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa muito legal que existe numa outra instituição do Poder Judiciário, e quem vai falar para a gente é o Luiz Cláudio de Souza Alberto, que é lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Luiz Cláudio é servidor efetivo do TJMG há 31 anos, formado em Ciência da Computação pela PUC Minas Gerais, pós-graduado em Gestão Estratégica no Serviço Público pela UFMG, em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Matemática Financeira e Estatística pelo IPEMIG. Ele vai falar hoje sobre o projeto Lapidar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a palavra é toda sua, Luiz Cláudio. Obrigado, João. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de poder apresentar um pouco do trabalho aqui do nosso setor, dar os parabéns às mulheres também pelo dia de vocês. Então, como o João já colocou, eu sou servidor aqui do Tribunal de Minas já há bastante tempo e atuando no setor do tribunal, que ele é denominado CINFO, que é o Centro de Informação Institucional. É o setor que o CNJ obriga, que os tribunais tenham, um setor de estatística dos tribunais, para poder fazer a governança de dados dos tribunais. Eu tenho uma apresentação institucional, eu vou passar ao longo do nosso bate-papo, mas não é nada muito engessado, vocês podem interromper a qualquer momento, qualquer dúvida que tiverem ao longo da exposição. E eu gostaria que a gente conduzisse mais como um bate-papo mesmo, uma troca de experiência. Até é interessante também a gente trocar e conhecer a experiência também de outros tribunais, outros segmentos da justiça. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Esse daqui está compartilhada? Tá ok? Vocês estão vendo um diamante rodando aí, né? Bom, então, eu vou apresentar para vocês o projeto Lapidar, aqui do Tribunal de Minas Gerais, e tem uma frase aqui que a gente usa, que, na verdade, o presidente, José Arthur, enquanto superintendente administrativo da administração anterior e hoje presidente do tribunal, ele utilizou essa frase aqui para conceber o nosso espaço, que ele fala que a gema não pode ser polida sem atrito, nem o homem sem desafios. Porque o TJ tinha vários desafios, mas o principal deles, assim, o que a gente está conversando, é a quantidade de dados que nós temos aqui no nosso tribunal. É um tribunal de grande porte, são 5 tribunais de grande porte da Justiça Estadual, que é São Paulo, Minas, Rio, o Rio Grande do Sul e Paraná. Então, nós estamos entre os 5 e alguns indicadores. Nós somos primeiro, em outros nós somos segundo do tribunal do país, em termos de alguns indicadores. E, para você ter uma ideia do universo de dados que a gente tem aqui no tribunal, nós temos hoje 2 grandes armazéns de informação. Um deles é um armazém judicial, que a gente chama de CIJUD. Então, nós temos hoje 6 sistemas de acompanhamento processual aqui no tribunal. São 4 do primeiro grau e 2 do segundo grau. Então, já é um desafio muito grande integrar as informações desses 4 sistemas de acompanhamento processual num armazém judiciário, e mais os 2 de segundo grau. Então, os 4, quais são? Nós temos um sistema que ainda acompanha os processos físicos, nós ainda temos um acervo físico pequeno, mas temos em torno de 10% aqui do nosso acervo. O PJE, que é utilizado por diversos tribunais do país. Temos um outro, o CEU, para acompanhar os processos na fase de execução criminal. E tinha um sistema que era utilizado no Juizado Especial em Belo Horizonte. Então, 4 sistemas do primeiro grau, 2 sistemas no segundo grau, de acompanhamento processual também, o CIAP e o TEMES. Além disso, nós temos também um outro armazém de informações que é da área administrativa. Então, nós temos diversos sistemas de custos, de registros orçamentários, e a gente congregou todas essas informações no armazém de informação administrativa. Então, nós conhecemos aqui os custos das comarcas, custos com pessoal, ele é bem voltado a essa área de custos. E nós temos ainda uma diversidade de informações espalhadas aqui na instituição, não estruturadas. Nós temos planilhas,
temos relatórios, arquivos em texto, formulários, que também compõem, né? Alguns sistemas a gente não tem um sistema desenvolvido ainda para o acompanhamento de todas as atividades dele. Então, na área de finanças, por exemplo, nós temos os sistemas financeiros, mas alguns controles ainda são executados por planilhas, né? Alguns acompanhamentos. Então, mas não bastava apenas centralizar essas informações, né? Nós temos outros desafios. Então, os principais desafios que nós temos aqui no tribunal primeiro, fazer a gestão dessas informações, né? Então, consolidar algumas práticas para coletar, armazenar, organizar, utilizar esses dados. Então, nós temos que fazer a gestão das informações. Temos que também cuidar da governança, né, para maximizar o valor dessas informações para a alta administração. Subsidiar as decisões com informações relevantes, porque muitas vezes a alta administração do tribunal não tinha informação ou tinha uma dificuldade de obter essas informações, e também da transparência. Então, esses desafios, o nosso atual presidente, né, ele traçou essas diretrizes para serem assumidas por essa área técnica. Então, essa área técnica já existia aqui no tribunal, que era o nosso setor, o CEINFO, e a gente já era responsável, o CEINFO já era responsável por três atividades aqui do tribunal. Primeiro, a consolidação das informações do tribunal. Como eu falei, o CEINFO já atuava como setor de estatística, responsável pela consolidação das informações, principalmente aquelas que saem do tribunal, do CNJ, da imprensa, né, e etc. Nós tínhamos também a função já de organizar, então nós temos a atribuição institucional de organizar essas informações, isso sempre junto com a área de informática, né? A gente é separado da área de informática, mas a gente atua em conjunto. E também a questão de saneamento. Então, o nosso setor é muito envolvido na atividade de saneamento aqui de todas as informações do tribunal. O Lapidar, ele surgiu, então, para congregar mais duas atividades, né, que precisavam ser melhoradas. Primeiro, o de dar significado às informações, o volume de informações que a gente tem aqui, que é muito grande. E, por último, a de disseminar. Então, encontrar melhores formas para disseminar essas informações aqui no tribunal. Então, pensando nisso, o atual presidente, o desembargador Zé Arthur, ele até colocou essa frase aqui na entrada da nossa sala, que ele fala: a lapidação é a arte responsável por extrair toda a beleza que uma pedra esconde em seu estado natural. Isso aí foi o viés que ele utilizou para dar o nome aqui do nosso setor. Então, ele deu esse nome, né, surgiu desse conceito, porque o que a gente fazia é como se fossem os lapidares, transformando dados brutos em informações preciosas, né, com esse objetivo: melhor gestão, mais modernidade, maior eficiência, não trata coisa pouca. Então, ele criou o que veio a ser chamado Projeto Lapidar. O Lapidar é um espaço físico onde o CEINFO atua. Então, ele deu esse nome, deu uma estrutura melhor para o setor, trouxe o setor para ficar mais próximo à presidência, porque há 3 anos atrás a gente estava sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento aqui do Tribunal, e ele trouxe foi criada uma Secretaria de Governança, e nós viemos para essa Secretaria de Governança. Então, estamos atuando diretamente subordinados à presidência. E o que é, na base, praticamente, o lapidar? Esses 4 pilares, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, altamente qualificada. Nós temos ferramentas, foram disponibilizadas ferramentas de BI, a estrutura física, que é a sala do lapidar, com um painel de video wall, com um espaço mais adequado, e essa visão e o apoio da alta administração. Então, esses 4 pilares é que fizeram do lapidar uma solução exitosa. A questão da multidisciplinaridade da equipe, acho que é o fator mais importante, porque hoje a nossa equipe, ela não é tão grande, nossa equipe, nós temos aqui 13 pessoas, mas nós temos hoje pessoas com competências variadas. Então, nós temos eu na área de TI, né, de ciência da computação, nós temos colaboradores e servidores formados em direito, em estatística, em ciências políticas, em contabilidade, a gente às vezes precisa, economia também, então nós temos diversas formações, acho que isso integrou muito aqui
ao CEINFO. Só como exemplo, até pouco tempo atrás a gente dependia muito de outras áreas do tribunal para entender as parametrizações do CNJ, porque a gente não tinha ninguém formado em direito aqui na área. Então, a gente dependia da corregedoria, de outros setores, para entender as parametrizações. Hoje, a gente já consegue entender, consegue transcrever para a área de TI e consegue até homologar, para verificar se a TI entendeu corretamente, graças a esse pessoal formado em direito, o pessoal com conhecimento nos nossos sistemas, né, de acompanhamento processual também, foi muito importante, pessoa com conhecimento profundo no PJE, e no caso do desenvolvimento para as áreas administrativas, também esse conhecimento em outras disciplinas é bastante importante para a gente. Então, o lapidar é isso, é um conjunto, né, uma estrutura que foi criada para um setor que já existia, foi dado esse nome para o setor e foi criada essa infraestrutura, melhorando nossas competências e nossos serviços. O que o lapidar faz aqui no painel, desculpa, no tribunal? Assim, a parte mais visível são os painéis BI. Então, assim, todo mundo vê que é o mais publicado são os painéis. Hoje, até a apresentação está um pouco desatualizada, a gente já tem mais de 200 painéis publicados aqui já no tribunal, de todas as áreas. Então, a gente atua conjuntamente com a TI, né, colaborando até nas atividades de ETL da TI, a gente apoia, a gente homologa, a gente valida, saneia os dados, principalmente, essa é uma atividade que tem nos tomado bastante tempo ultimamente, mas não fica restrita à publicação de painéis. Nós fazemos análises, então, a auto-administração demanda ao lapidar a identificação de tendências e padrões em processos, verificar as unidades judiciárias se elas estão operando em conformidade, né, com alguns padrões estabelecidos, identificar gargalos, ineficiências, etc. Nós também propomos diretrizes em função dos dados que a gente tem acesso, então a gente faz uma análise e propõe estratégias. Então, observamos, às vezes, um gargalo em determinado assunto, então a gente já propõe áreas de atuação. A gente também, essas metodologias todas do CNJ, a gente aqui executa, por exemplo, cálculo da resolução 219, outros cálculos, o tribunal não tinha uma área que tinha conseguido implementar o cálculo da metodologia, nós implementamos, sugerimos melhorias internas, né, para o nosso cálculo, então a gente tem essa atuação também. E a produção de análises descritivas, projeção de cenários, previsões. Então, a presidência às vezes não demanda, olha, eu queria criar uma vara nova na comarca X. Aí nós fazemos simulações, fazemos análise de cenários, para basear de uma forma mais objetiva, né, essa definição da presidência. Então, assim, nosso trabalho aqui consiste, né, nessas 4 atividades, além de apoiar o setor de TI. E hoje também nós estamos com um desafio muito grande, é de tentar melhorar a governança de informação aqui no tribunal. Porque além do nosso setor, nós temos 2 pequenos setores, um atuando na corregedoria e um atuando na primeira vice-presidência, que a primeira vice-presidência que cuida do 2º grau aqui no tribunal, que eles também desenvolvem alguns painéis, eles têm alguma atuação. Então, a governança das informações que estão sendo desenvolvidas na corregedoria, na primeira vice, uma batalha aqui dentro. A gente está tentando trazer e centralizar isso tudo, né, aqui para o nosso setor. Nós atuamos desenvolvendo todos esses produtos, né, painéis, relatórios, análises, para todas as áreas aqui do tribunal. Então, na área judicial, na área de gestão, custos, aí são alguns exemplos, né? Finanças, RH, logística. Aí tem alguns exemplos só de painéis já que a gente já desenvolveu. Então, toda a estatística do tribunal, acompanhamento do processo de digitalização, metas nacionais, a gente desenvolve os painéis e disponibiliza para o nosso pessoal. Então, são bastante... as áreas, né, que a gente trabalha aqui são praticamente todas as áreas aqui do tribunal nos acionam para a gente desenvolver painéis ou auxiliá-los em alguma análise. Aqui vão ser só algumas fotos do nosso ambiente, né, da nossa sala. Esse seria até o último slide. Está o nosso video wall, que tem a nossa equipe.
Deixa eu só finalizar. Então, assim, a apresentação ela é bem simples, como eu coloquei, bem rápida e bem simples e objetiva. Eu gostaria que a gente fosse, então, batendo um papo para saber o que mais vocês gostariam de conhecer da estrutura aqui do tribunal, né, do lapidar, e a gente trocar algumas ideias. Né? Eu fico aberto aqui para uma roda de discussões. Aqui. Vou interromper só o compartilhamento. Beleza. Não, primeiro, parabéns pela apresentação, Luiz Cláudio. Acho que tá, pô, fantástico, assim, muito legal o que vocês têm aí hoje. Eu achei muito incrível. Deu uma certa inveja até do que vocês têm, assim. Eu fiquei curioso, eu fiquei com uma dúvida um pouco operacional. Em um determinado momento que você falou que hoje vocês têm mais de 200 painéis, e em outros momentos você falou, a presidência demanda e tal. Mas, assim, 200 é bastante coisa. Não é só a presidência que demanda vocês, é todas as áreas, então. Sim. Nós somos Bom, subordinados à presidência, mas o tribunal hoje, na estrutura administrativa, a alta administração nossa, tem na presidência, primeira vice-presidência, nós temos 3 vices, mais a corregedoria, né, em termos de mais alto nível. Todos eles nos demandam. E nós temos dentro da presidência também juízes auxiliares atuando, né, junto à presidência, e cada juiz auxiliar é responsável por uma área. Então, nós temos juiz auxiliar, que ele é responsável pela área de TI, o outro que é a área de compras, outro é pela engenharia, a área de RH também tem um juiz auxiliar. Esses juízes auxiliares também, que aí estão bem ao lado aqui, inclusive ao lado da nossa sala mesmo, eles nos acionam bastante para desenvolver painéis para as áreas deles, para cada um. Então, a área de engenharia nos demanda, a área de financeira, orçamentária, RH, a gente desenvolve painel para todas essas áreas. entendi. Bom, gente, se vocês quiserem levantar a mão, perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Pode falar. Você consegue falar, Vanessa? Eu tenho que liberar. Peraí. Vanessa, pô, calma aí, eu acho que eu tenho que te liberar, não sei se eu consigo. Depois eu vou até mostrar, vou compartilhar uma outra tela, por exemplo, alguns, para vocês terem uma ideia do tipo, né, dos painéis e da quantidade de painéis que a gente já desenvolveu. Eu posso colocar aqui para vocês verem. Vanessa, tenta habilitar, eu acho que deu certo aqui. Eu coloquei como permitir. Você consegue mudar o status, não? Às vezes pode mandar no chat, então. Pode escrever, daí eu passo aqui também, pode ser. Poxa. Agora deu. Deixa eu fazer uma coisa. Agora me ouve, né? Agora deu certo. Sim. Uma pena, porque eu tinha bastante dúvida, ia ser bom trocar aqui. Em primeiro lugar, assim, parabéns, acho que é um trabalho incrível. A gente tem muito dado realmente no judiciário e são muitos relatórios e pedidos, né, dos órgãos superiores e é um sonho de consumo, assim, legal de ver que em algum lugar isso já é realidade. Eu também tenho formação em TI, passei pela TI no Instituto Federal aqui de Santa Catarina e passei pelo planejamento estratégico, então é algo assim que eu já sonho há muito tempo e é legal de ver que finalmente tem algo já concretizado. E algumas dúvidas que surgiram, assim. Primeira coisa, para a gente ter quantidade de painéis, toda essa possibilidade, a gente tem que ter os sistemas com esses dados estruturados antes, né? Então, assim, sistemas judiciais, acompanhamento judicial é uma realidade, acho que praticamente em todo o Poder Judiciário no Brasil. Mas eu fico curiosa para saber como é que funciona os sistemas administrativos. Que a gente, por exemplo, aqui tem o processo de acompanhamento processual administrativo, daria para fazer o paralelo, né? Só que ele é um repositório, basicamente, de documentos. A gente agora que está começando a ter alguns modos assim, para estruturar essas informações. Então, eu fiquei muito interessada de ver ali que vocês têm painéis para força de trabalho, gestão de contratos, custos, finanças, RH, enfim. Como é que foi esse processo? O que vocês já tinham pronto e aí chegou essa área de vocês, né, para fazer os painéis de BIs? Ou o que vocês precisaram estruturar primeiro para tornar possível, né, toda essa visão assim bem fácil, enfim, estruturada? Eu acho assim, não existia painéis antes da nossa área. Antes do CINFO, assim, tem os 7 anos que a gente deu início, né, a desenvolver o painel. Então, 7 anos que eu digo assim, que foi adquirido o ClickSense, que é a nossa ferramenta,
e que teve, então, durante o primeiro ano, a implantação e treinamento das equipes de desenvolvimento. Então, o primeiro ano foi bem incipiente. Então, há mais ou menos 6 anos, a gente começou a desenvolver painéis. E a gente começou na área administrativa. Acho que o primeiro painel nosso foi de gestão de contratos. Mas a gente não tem todos os... Oi? Só um momentinho, Luiz. Cláudio, eu tenho talvez uma pergunta aqui no chat, que é assim, do Paulo Dionísio, que ele pergunta: o que significa desenvolver painéis? Eu acho que talvez ele possa acompanhar melhor a resposta se ele entender o que significam esses painéis. O painel são painéis de Business Intelligence, né? Painéis de BI, que consolidam informações de diversos sistemas, basicamente. Então, vou dar um exemplo bem prático. Nós temos o painel de força de trabalho aqui do tribunal, ele foi criado para atender uma demanda da presidência. Então, o presidente, à época, outros presidentes, eles recebiam visitas do juiz pedindo para criar varas, né, nas comarcas. A nossa comarca está sobrecarregada, precisamos de criar uma nova vara. O presidente, primeiro, ele tinha que saber das condições de pessoal, o que tinha de recursos humanos na comarca e qual era a movimentação processual dela para verificar se justificava ou não. Então, para fazer isso, ele tinha que pedir informação de 5 lugares diferentes. Porque na parte de pessoal, nós temos um sistema de RH que cuida dos servidores efetivos, nós temos um outro sistema que cuida dos estagiários, é um sistema separado, e um outro que cuida de terceirizados. São áreas diferentes também, inclusive, não só sistemas, são áreas diferentes. E ele precisava ainda das informações do armazém judicial, que seria a parte de movimentação processual, né? De processo distribuído, baixado, julgamento, etc. Então, nós construímos um painel que traz informação desses 5 sistemas. Então, a gente busca informação de servidores efetivos lá do sistema de RH, busca informação de estagiários do sistema de controle de estagiários e de terceirizados também da área que cuida de licitações, que cuida desse contrato. Então, nós agrupamos todas essas informações num único painel. Então, hoje, quando o juiz chega e traz uma demanda, o presidente ele abre a tela do painel e consegue ver toda a força de trabalho que ele tem e toda a movimentação processual. Então, agilizou bastante, né, para a auto-administração. Mas até voltando um pouco da pergunta da Vanessa, assim, nós não temos sistemas ainda para tudo também, não, Vanessa. Nós temos muita coisa aqui baseada em planilha, muita coisa baseada em formulários, e o ClickSense, graças a Deus, ele consegue integrar isso. Então, nos nossos primeiros painéis da área financeira, por exemplo, a gente tinha alguns sistemas, mas tinha muito controle em planilha, tinha muito controle em sistemas do Estado, a gente ainda tem, que o Estado aqui de Minas tem um sistema, o CIAD, e que a gente precisa extrair informações, é um BO, né? A gente vai lá, faz uma consulta, gera os dados, extrai algumas informações e cruza essas informações com os nossos sistemas internos. Então, a gente, assim, ainda é uma realidade nossa também, a gente não tem sistemas totalmente integrados na instituição, não. Então, só que a ferramenta de BI, ela consegue fazer essa integração, né, de dados dos nossos sistemas externos, planilhas, formulários e etc. Acho que o Rogério gostaria de perguntar, né, Rogério? Sim, eu tenho muitas curiosidades. Luiz, olha só, você falou que começou com 6 anos atrás, que antes era uma sessão e tal. Eu tive lá, eu vi a estrutura que vocês têm. A estrutura que vocês têm é muito top, né? Aí a minha pergunta vai no seguinte sentido: como é que foi que a instituição, qual foi a visão que a instituição teve quando ela deu o clique e falou, não, a gente precisa investir nisso? Porque a gente sabe que não consegue construir uma estrutura legal sem patrocínio, né? Uhum. Como que foi essa construção da ideia de, não, a gente vai tirar resultado daqui, a gente precisa investir para investir tudo aquilo? Eu ia perguntar a tecnologia que você usa, mas você já falou que usa ClickSense, né? Porque em alguns momentos você mostrou ali que tem várias fontes de dados que vocês conectam e a gente sabe que fazer essa conexão de várias fontes diferentes, trazer isso, normatizar esses dados para exibir no painel é complicado pra caramba, né? Uhum. E a outra coisa, como é que é a comunicação, a vivência de vocês junto com a TI? Porque, pelo que eu percebi, para vocês a TI tem uma importância até maior do que para a gente aqui, né? Porque vocês já pegam as visões de dados, em alguns casos até o ETL pronto da TI. Aqui a gente começa desde a arquitetura de dados até entregar o painel pronto. Então, eu queria essas 3 coisas, assim. Tá.
Então, vamos lá, a primeira delas. Acho que a gente teve um pouco de sorte aqui, né, para conseguir essa estrutura. Como eu falei, o atual presidente, Osvaldo Zé Arthur, na gestão passada, inclusive ele está saindo agora no meio do ano, os 2 anos dele terminam agora em julho. Então, tem 2 anos que ele está como presidente, e ele teve 2 anos atuando como superintendente do outro presidente, superintendente administrativo. Então, foi ele que teve essa ideia, né? Ele já conhecia os trabalhos, porque a gente sempre prestou informações para a presidência, né? Então, ele demandava, acho que começou num estudo que ele precisou de tentar reduzir aluguéis para o tribunal. Então, a gente tinha muito prédio alugado. E ele pediu para a gente desenvolver um painel. E a gente desenvolveu um painel. Na verdade, era um painel de contratos, que, na verdade, aluguéis são contratos, né? A gente só incluiu informações de contratos de aluguel. Ele gostou tanto e começou a ficar entusiasmado, e eu acho que ele aí apoiou, ele viu a importância. Então, para nós, teve um pouco de sorte também. Então, ele apoiou muito durante a gestão anterior e na gestão idealizou essa sala, né, esse espaço para a gente com as ferramentas que a gente solicitou. Então, o apoio dele foi imprescindível. Então, isso com certeza facilitou demais para a gente aqui. E hoje a instituição toda já vê a importância aqui do setor, que como todos têm nos acionado e a gente atende a todos, não fica restrito só ao presidente, então hoje eles já conseguem perceber essa importância, né, dos dados estarem centralizados. Em relação à segunda pergunta, deixa eu só, até me perdi um pouquinho aqui, foi do espaço, né? Então foi graças a essa visão do presidente e das ferramentas. Desculpa, eu só esqueci mesmo da outra pergunta. Não, a tecnologia que vocês usam, você já até falou que é ClickSense e tal. Isso. Mas, assim, a gente sabe que conectar um monte de base de dados diferentes, transformar isso para exibir é complicado, né? O relacionamento com a TI. Falou que a estrutura foi uma questão de sorte, mas é a relação com a TI. Sim. Bom, também eu acho que facilitou um pouco. Eu era da TI aqui do tribunal, fiquei 16 anos na TI. Então, saí da TI para vir para a área para a presidência, né? Área de planejamento, estatística e tudo mais. Então, eu já tenho um contato muito bom com a TI. E o fato deles me conhecerem facilitou um pouco também, porque existia uma grande restrição, por exemplo, de nos darem acesso a alguns dados, né? Alguns sistemas. Teve uma etapa bem que a gente teve que brigar muito e, às vezes, até acionar a presidência. Olha, presidente, a TI não quer nos dar acesso a RH, por exemplo. Aí o presidente entrava e falava, não, tem que dar acesso. Então, hoje a gente já conseguiu acesso a tudo que a gente precisa, mas uma parte pela relação que a gente tem, outra parte teve que ser imposta. Isso aí, né, é uma realidade, a gente não fugiu disso. Tinha que ter o apoio da presidência. Hoje, a gente já trabalha muito em conjunto. A TI, hoje, ela vê que ela precisa de dedicar servidores, né, uma estrutura dedicada para nos atender, para BI. E a gente ajuda muito a TI. A gente livra a TI de certas atividades que outras áreas antes demandavam muito. Os outros setores que eu falei, que ainda fazem um pouco de painel, eles ainda acionam um pouco a TI com coisas muito básicas. Às vezes, trocar um campo num painel, coisa que a gente não faz. A gente só aciona a TI hoje em coisas muito complexas. É uma informação que a gente ainda não tem nos armazéns, né, judiciários ou não, ou que a gente ainda não tem acesso a um determinado sistema. A gente pede a TI para desenvolver um QVD para o ClickSense, que são as informações, e a gente trabalha as informações, então ele só gera. No caso da atuação nas etapas de ETL, a gente atua em conjunto muito nos dados do CNJ. Então, a gente está com muita inconsistência ainda no DataJud, o Tribunal de Minas ainda tem muita inconsistência, e a gente consegue analisar, a gente já identificou muitas inconsistências, que algumas puderam ser sanadas via alguma informatização, né, algum script, outras não, depende da atuação do usuário lá na ponta, porque a informação no sistema de origem está errada ou está inconsistente, mas a gente já conseguiu identificar muita coisa, então a gente trabalha em conjunto. Hoje a gente desenvolve alguns painéis aqui para a TI, inclusive. A TI hoje não desenvolve mais quase nenhum painel, né, para atendimento. Tudo ou é a gente, ou é um dos dois setores que eu falei que ainda existem. O nosso desafio hoje é fazer a governança disso, de integrar esses dois setores, para que não tenha redundância de informação, para que não tenha informação inconsistente, o mesmo indicador sendo apurado de forma diferente em 2 lugares aqui da instituição, que todos entendam,
né, o que é um determinado indicador, o que é um caso novo. O entendimento do tribunal de um caso novo tem que ser igual para toda instituição. Processo baixado, qualquer indicador que a gente for analisar. Porque, às vezes, criam-se indicadores internos para atender algumas necessidades, institucionalmente isso é ruim. Então, a gente se perde um pouco. Acho que a Vanessa quer falar. Obrigado, Luiz. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Teve um colega que perguntou sobre o painel. Tal. Painel, pessoal, para quem não tem conhecimento, nunca lidou com BI, é um relatório gerencial online com muito mais recursos que um relatório estático. É um relatório que permite quem está acessando ter uma abertura grande de informações. Tá? Isso aí depois a gente pode passar para vocês o link dos relatórios gerenciais aqui da Associação Judiciária de São Paulo. Vocês podem ver lá uma série de relatórios que a gente também publica lá. Só isso, JP. Eu posso exibir também depois alguns painéis que a gente tem. Seria muito bom a gente ver os relatórios de vocês. Antes de passar para a Vanessa, eu só posso fazer a pergunta que está no chat aqui. A Júlia perguntou como que é a visualização desses painéis, se apenas as pessoas podem visualizar apenas internamente, se isso é liberado, outras pessoas podem acessar. Depende do tipo da informação. Nós temos 3 formas de publicação aqui das informações. Quando é uma informação mais restrita, né, por exemplo, a área financeira, pediu um painel só para ela cuidar, fazer a gestão das atividades financeiras. É uma informação que não pode ser aberta para todo o servidor do tribunal. Então, a gente publica esse painel dentro do ClickSense. As pessoas, para acessarem esse painel, têm que ter uma licença de acesso, aí ela é adquirida, é paga e está associada à matrícula. Então, são acessos mais restritos. Então, só os servidores da área judiciária podem acessar. É criado um fluxo, o ClickSense chama de fluxo, que é o fluxo da área financeira, DIRFIN. Então, os painéis da DIRFIN ficam nesse fluxo e só usuários nomeados podem acessar. Se é uma informação institucional mais aberta, que tem que ser dada transparência, a gente pode publicar os painéis. Então, o painel é publicado ou na intranet, aí todos os servidores do magistrado podem vê-lo, ou ele é publicado na nossa internet, que aí está aberto à sociedade. Então, são 3 formas de publicação, dependendo do nível, né, das informações. O ClickSense, a gente tem um módulo que chama NPrint, NPrint também é um módulo, mas é o QAP que permite a publicação no site. E o NPrint é para disparar e-mails, dependendo de condições nos painéis que a gente tem. Então, dependendo da condição, ele automaticamente manda e-mail para os gestores, etc. Então, são esses 3 tipos de acesso que a gente tem aqui, de publicação, né? Legal, valeu. Vanessa, você quer falar? Quero, eu tenho mais 3 dúvidas aqui, vou tentar ser pontual para não perder. Primeira coisa, quando você falou ali, né, que na verdade é subsídio para tomar decisão em qualquer área, se a gente parar para pensar, porque vocês têm dados tanto da parte judicial como administrativa. Então, imagino o interesse de várias áreas por esses dados. Mas no caso dos dados judiciais, vocês fazem também algum tipo de dobradinha com o centro de inteligência? A gente construiu painéis para o centro de inteligência, né? Que é a área de atuação, no caso, sem inteligência aqui é de demandas repetitivas, aquelas, né? Então, eles pediram e nós desenvolvemos um painel para a atividade deles, para eles acompanharem esses processos, né, essas demandas repetitivas, gerar estatísticas. Então, nesse caso, a nossa atuação foi em conjunto, mas a gente não extrai, eles é que sabem, né, utilizar a mesma informação, produzir relatórios utilizando o painel, nós só desenvolvemos para eles. Tá. Aí a segunda, você estava falando ali que vocês, na estrutura do TJ, você tem presidência, várias vice-presidências, corregedoria, juízes auxiliares. A impressão que eu tenho é que vocês acabam atuando como uma espécie de assessoria, de consultoria interna, né? São várias demandantes. Como é que vocês têm lidado com isso na hora de priorizar, se tem um fluxo? Enfim, porque essas demandas chegam, algumas talvez sejam bem simples e fáceis de mencionar o tempo que vai levar, mas algumas das vezes a gente não tem essa ideia de, né, pensando assim, até para fazer um contraponto com a estrutura de laboratório de inovação, que às vezes é demandado por várias áreas, a gente está agora nesse momento. Como é que a gente organiza isso para não ficar burocrático, mas também para a gente ter melhor, assim, condição de realmente ver com o que a gente pode se comprometer quando tem várias demandas ao mesmo tempo, né? A gente está elaborando um fluxo, a gente não tem um fluxo ainda com regras estabelecidas de priorização, a gente está agora começando a sentir a necessidade disso, né, de priorização, porque um dos pontos que nos levou até, né, a pensar nisso foi porque nós
descobrimos a integração do SEI com o ClickSense, o Sistema Eletrônico de Informações. Acho que alguns tribunais usam, né? Pelo menos na Justiça, nossa aqui, todo mundo usa o SEI. Então, quando a gente viu que dava para extrair informação do SEI e gerar painéis com essas informações estruturadas, criar formulários no SEI com campos padronizados, com regras e tudo mais, e extrair, assim, a nossa demanda cresceu muito. Então, hoje, nós estamos com vários painéis já em desenvolvimento com essa integração com o SEI. Então, a gente viu essa necessidade de criar um fluxo até para como é que fala? Parametrizaram, priorizar esses painéis. A gente, hoje, até em conjunto com a informática, a gente está usando um sistema que o Gira, que é de abertura de chamados para a informática, que a gente usa. A gente pediu para que fosse usado internamente na nossa equipe, para que a gente pudesse fazer essa priorização, mas ela está bem incipiente. Hoje, a nossa equipe ainda consegue atender todo mundo num prazo razoável. Ainda não temos uma fila, um backlog que é muito grande, não. Né? Hoje, desenvolvendo painéis, nós temos 6 pessoas para desenvolver, os outros atuam nas outras análises, né? Mas desenvolvendo painéis, hoje são praticamente 7 pessoas aqui esqueci de falar, nós somos 13, né? Somos 13 pessoas aqui no Centro de Informação, nós temos 6 cientistas de dados terceirizados, e né, alguns servidores efetivos, mas os nossos cientistas de dados são todos terceirizados. Nós não temos o estatístico ou cientista de dados no quadro de servidor efetivo, não. Então, esses 6 que você fala que são cientistas de dados são os mesmos 6 que desenvolvem painel? Sim. Ah, tá. E fazem análise também, mas a atuação maior é no painel. Tá. E aí, fazendo o gancho, uma das áreas ali que vocês falaram que tem painéis, a área de logística, e daí tem um subitem ali que é o plano de logística sustentável. Vocês trabalham com base em dados de planilha ou aí vocês têm um sistema de coleta? Porque isso nos interessa aqui. Nós temos alguns sistemas, né? Depende da despesa, né? No caso, por exemplo, a área de engenharia nossa é responsável pelo acompanhamento da conta de água, energia. Eles têm os sistemas que fazem, né? Que registram as contas e tudo mais. Então, a gente busca a informação desse sistema. Aí nós temos outros sistemas de almoxarifado para acompanhar a parte de material permanente, consumo, então é sistema também. Aí outra parte é por planilha. Então tem alguns setores que fazem acompanhamento, que não tem um sistema de acompanhamento, a gente faz por planilha, integra tudo no mesmo painel. E aí essas planilhas, como é que funciona essa atualização? Periodicamente, é vivo, sabe, real time ali ou não? Aqui, quando o painel é baseado em planilha, a gente coloca essa planilha num diretório compartilhado da rede, dá acesso aos usuários, então a questão da atualização depende do painel. Quem define é o próprio usuário. Esse painel precisa ser diário, esse pode ser quinzenal, mensal, então ele define. Mas ele, nesse diretório compartilhado, ele alimenta essa planilha. E aí o ClickSense já coleta automaticamente, a gente não faz mais nada. A gente trabalha dessa forma. Tá, mas vocês têm casos de planilhas que precisam ser alimentadas por mais de uma unidade simultaneamente? Aí vocês acabam quebrando em várias para não dar problema de conflito na edição? Não tivemos esse caso, porque a gente sempre, às vezes, é da mesma unidade, e como está compartilhada ali, ele tem poucas pessoas que alimentam, né? Nós temos alguns painéis baseados, por exemplo, no Google Forms, ou no SEI, depois que a gente descobriu, né? Então, formulários, a pessoa alimenta o formulário lá no Google Forms, a gente baixa a planilha e atualiza painéis também. Na verdade, nem baixa a planilha, ele tem uma integração direta, né? O ClickSense já consegue ter um conector de dados para o Google Forms, para alguns outros tipos de formulários. Tá, e quando a última perguntinha para fechar, prometo, eu libero os outros. Quando você falou dessa integração com o SEI, aí na prática o que acontece? São criados uma espécie de módulos e extensões para o SEI, para aquilo que a maioria, né, dos órgãos aqui tem acesso para fazer essa integração? Não, são formulários também. É igual um formulário do Google. A gente cria formulários, só que estruturados, né? São campos com regras. Então, se tem lá uma lista com servidores, ela é criado um campo lá com a lista dos setores, dos servidores. Algumas restrições, tem que ser campo numérico, aqui é campo de CPF. Então, são dados estruturados que a gente consegue extrair e colocar regras no painel, ou fazer cálculos, né? Ou colocar algumas regras. Certo. Obrigada, gente.
Ó, eu vou juntar as duas perguntas da Gília e da Derlane, que eu acho que tem a ver, pelo que eu entendi das perguntas. A Derlane pergunta se vocês produzem manuais, glossários, definição dos entendimentos do que são os dados, os painéis. E a Gília pergunta como que é feito o alinhamento do entendimento dos indicadores e termos para toda a instituição, se é vocês que são responsáveis por fazer esse alinhamento. Bom, no primeiro, a gente tem, foi até ideia nossa, a gente sugeriu a criação de um glossário institucional. Então, a gente pediu a informática para fazer um sistema, para fazer o registro, né, dos indicadores, como que é o cálculo, fórmulas, etc. Existe esse sistema, ele não está muito atualizado. A gente criou o sistema, mas as áreas que desenvolvem e que trabalham, infelizmente, não atualizaram. Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. Tá bem. Fecha a porta. É porque está tendo uma apresentação do lado de fora da sala, não sei se vocês estão ouvindo aí alguma coisa a mais. Não estamos. Mas então, a gente criou, tem um sisteminha para a gente tentar fazer essa consolidação, e essa é o principal, a segunda pergunta, né, da governança, a parte de orientação para a instituição, de informativa, é o que a gente vem tentando consolidar. Por ter esses outros dois centros que também desenvolvem, a gente tem uma dificuldade política. Um está na corregedoria, outro está na primeira vice. Então, a gente tem uma dificuldade política de trazê-los para, né, centralizar isso tudo aqui. Então, às vezes, eles criam indicadores e divulgam para os magistrados e a gente não fica sabendo. Às vezes, a gente desenvolve um painel que eles também desenvolveram, aí fica a redundância. E o pior é quando tem dois painéis desenvolvidos com a mesma informação, mas com valores diferentes, aí é pior ainda. Então, a gente está nessa etapa, a gente está construindo um fluxo, está construindo um normativo para tentar consolidar isso, mas é um desafio porque envolve uma questão política, né, muito grande ainda aqui no tribunal. Mas a ideia é que fosse aqui o lapidar, sim, o centro, né, que toda essa parte de definição e de comunicação partisse daqui, sim. Legal. Gismar, você consegue falar? Você está com a mão levantada? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Eu sou analista aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e eu trabalho na CESINFO daqui. E a gente também tem um trabalho semelhante, Luiz. Nós temos também vários painéis com o ClickSense também. A minha pergunta é a respeito, que nós queremos passar para um outro nível, e vi que vocês parece que já estão nesse nível, de conseguir identificar as tendências, os padrões. E eu gostaria de saber como é que foi esse processo de você conseguir desenvolver isso, a questão de projeção de cenários, como é que foi isso e como é que vocês conseguiram chegar ao índice, um índice de falar, não, esse é o valor que vai dar certo, que a gente vai adotar, e quais as tecnologias que vocês estão utilizando para isso? Assim, muita coisa que é na tentativa e erro, né? A gente avalia, faz a projeção, tenta implementar e na prática ver se alcançou. Mas a gente tem outras, assim, em termos de ferramenta, a gente usa muitos cálculos estatísticos, por ter as pessoas formadas em estatística, então a gente faz muita análise no R, né? A gente usa muito o sistema R para fazer cálculos que às vezes não seriam possíveis no ClickSense. Então são cálculos estatísticos mesmo, análise de tendência, clusterização. Então, para quem entende de estatísticas, consegue fazer essa análise, essa projeção de cenários mais facilmente. Então, como a gente... o conhecimento da instituição, o fato também de eu conhecer o tribunal, já ter trabalhado na informática, ter informatizado o tribunal, porque quando eu entrei, o tribunal eram os primeiros 6 computadores do tribunal, era um prédio só. Então, a gente conhece toda a estrutura do tribunal, a gente implantou diversos sistemas administrativos e judiciais também pela informática, então isso ajuda. A gente tem o entendimento da instituição, a gente sabe o que tipo assim, mais ou menos, qual que é um referencial na área judiciária, na área administrativa, o que é uma distribuição razoável. Então, isso ajuda. O ferramental que a gente tem são os programas estatísticos e as pessoas com competência de fazer essas análises, né? Porque sem essas pessoas a gente não conseguiria fazer mesmo, não. Fazer e explicar, né? Também o mais difícil, eu acho que para quem não entende da estatística, é explicar aquele cálculo.
Então, quando a gente faz uma proposta aqui para a alta administração, eu acho que o desafio maior é escrever isso de forma que eles consigam entender o que a gente pensou. Eu acho que é o mais difícil. Né? Mas, então, exemplo, a resolução 219 para a gente é um aprendizado muito grande. A gente entendeu o cálculo, mas a gente começa a analisar se o cálculo ele é bom, se ele pode ser aprimorado, se a gente pode usar outras fontes de entrada, né, de input aqui, por exemplo. Então, ao longo do tempo, cada ano a gente vai aprimorando mais esse cálculo. Tá ok. Valeu, obrigado. Mas se ficar alguma coisa sem entender, a gente ainda explica, tá, Vismar? Vocês querem ver um pouco dos painéis? Sim, eu quero. Só posso fazer uma pergunta, porque eu acho que essa pergunta é rápida, acredito. Claro. A Deilane pergunta se todos os cientistas de dados têm formação em estatística ou se eles têm outras formações. Estatística, é a exigência nossa, em estatística. No novo contrato né, que a gente melhorou a carreira deles, a carreira não, porque são terceirizados, a gente não tem carreira de terceirizado, mas a gente tentou melhorar o salário deles. Eles eram contratados terceirizados no contrato anterior como estatísticos. Aí era só estatística. Aí quando a gente mudou para cientista de dados, a gente abriu a possibilidade de ser estatística ou TI, mas com especialização ou experiência em ciência de dados. Então, hoje, eu consigo até contratar alguém terceirizado, formado em TI, mas que tenha especialização em ciência de dados, né, de alguma forma, ou pós-graduação, mestrado, alguma coisa nesse sentido. Mas anteriormente era só estatístico mesmo. Mas hoje eu só tenho estatístico, todos são formados em estatística. Dos terceirizados. Então, beleza. Tá, eu vou compartilhar aqui de novo, então, duas telas aqui novamente, né? Vou pegar uma janela. Já está compartilhada? Todos estão vendo? Sim. Tá. Então, essa aqui é a minha área de trabalho aqui no ClickSense. O ClickSense, para quem conhece, vai ser mais familiarizado. Para quem não conhece, ele tem o que a gente chama de fluxos, que está aqui do lado esquerdo, é o que eu falei para vocês. Esses painéis que estão publicados aqui no ClickSense, eles só podem ser acessados com usuários que tenham licença de acesso ao ClickSense. Essa licença é paga. Então, nós temos licença de desenvolvedor e licença só de consulta, que é mais barato um pouco, mas então tem servidores que têm licença de consulta e pouquíssimos têm de desenvolvedor. Então, aqui são áreas do tribunal, tá vendo? São diversas áreas aqui do lado esquerdo, são painéis da primeira instância, segunda instância, administração do fórum, o CINFO, que é o meu setor, que a gente tem diversos painéis que nos auxiliam no nosso trabalho, então, cálculo da resolução 19, metas. Nós temos os outros, CEPROD, o Centro de Inteligência, né, que foi uma pergunta, é o painel que nós desenvolvemos, 2 painéis já para eles. Corregedoria, área de planejamento, tem os painéis desenvolvidos para a área de planejamento. Área financeira, como eu falei também, painéis desenvolvidos. Então, na área financeira, nós temos painel que acompanha CNPDP, controle de depósitos judiciais, despesa com pessoal, execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, diversos painéis que a gente faz em conjunto. Então, são muitas áreas, né? Como eu falei, presidência, todos esses painéis aqui agora foram solicitados pela presidência. Então, vou entrar num deles aqui, só para vocês verem, o de força de trabalho, que eu falei que aqui a gente busca informação de 5 sistemas diferentes, né? E o pessoal que não tinha conhecimento do que era um painel de BI, então aqui é um exemplo de um painel. Então, esse painel tem diversas telas, ele vai abrir aqui. A primeira delas é um resumo da força de trabalho do tribunal. Então, hoje, o tribunal aqui tem 33 mil pessoas, né, trabalhando, são 15 mil servidores e magistrados, 11 mil terceirizados, quase 6 mil estagiários e 1.100 cedidos. Então, isso aqui cada informação dessa vem de um sistema. Então, essa informação de magistrados e servidores é de um sistema. Essa informação de terceirizados é de outro, de estagiários é de outro, os cedidos é o mesmo de terceirizados, que é cedidos que têm convênio. Então, às vezes, a prefeitura cede pessoas para trabalhar, né, nos fóruns. Com convênio, a gente tem esse registro. E aqui os filtros, né, como é que está a distribuição, e os filtros. Eu posso filtrar, por exemplo, uma determinada comarca. Abre campo. Se eu selecionar uma comarca, ele vai filtrar as pessoas que estão nessa comarca. Então, o presidente, quando vem uma demanda
eu quero criar uma vara nova em Abricampo. Então, ele vem cá, filtra, verifica como está essa força de trabalho. Aqui é só um resumo, tem outras telas que a gente consegue detalhar. Então, essa força, vamos detalhar um pouco mais essa força de trabalho. Então, eu tenho aqui o nome das pessoas, o cargo das pessoas, onde elas estão lotadas. Isso aqui é de servidor, então está vindo do sistema de RH. Então, dentro dessa comarca que está filtrado. Nós temos uma outra tela, que é o detalhamento, aqui ainda continua de servidores, é uma estatística, né? Quantos juízes, quantos servidores, quantas mulheres, quantos homens, e vai abrindo, né, a lotação com os cargos. Então, ele tem toda essa visão, que às vezes ele pede, eu quero criar cargo de agente judiciário na minha comarca, ele consegue ver o que já tem. Aí, na próxima tela, aí estagiários. Então, quantos estagiários tem naquela tela? Aqui já é outro sistema, então ele já está trazendo informação aqui de outro sistema. Então, lá, acho que lá não tem. Peguei uma comarca, não tem aqui, ó. 4 estagiários na primeira vara, 4 na segunda, 1 no Sejusc. Tem outra tela de terceirizados, então terceirizado ele me fala também da área administrativa, da área de segurança, da área de limpeza, o salário, porque aqui no caso de terceirizado é o custo dos terceirizados para a comarca, é uma informação importante, então para o gestor saber quanto que ele tem de custo com terceirizados. E aí tem uma análise de custo também de terceirizados, o que ele vem gastando. Deixa eu pegar uma evolução aqui. Então, assim, a evolução do custo com terceirizado no tribunal. Aqui ele tirou o filtro da comarca, então eu posso ver naquela mesma comarca, né? Era Abricampo, por exemplo. Então, como que vem a evolução com terceirizado? E aqui também a parte da integração com a nossa área judiciária, que é a movimentação processual. Então, eu sei quantas pessoas que tem, e eu tenho aqui uma visão do último mês de referência. Então, quantos processos foram distribuídos? Vou voltar a filtrar de novo Abricampo. Então, lá eu tenho 55 pessoas trabalhando, eu tenho no último mês, né, de janeiro, que é a referência, 400 feitos distribuídos, 334 baixados, quer dizer, não está muito bom, está baixando menos do que distribui, essa comarca não está boa. Tem o acervo, tem o número de sentenças que os juízes deram, decisões, despachos, e etc. Então, assim, eu tenho uma visão integral da comarca, da vara, e o presidente não precisa de ficar pedindo. Antes ele pedia cada uma dessas informações para um setor demorava um tempo maior do que o outro, chegava em formato de planilha, ele tinha que se debruçar, o painel serviu para fazer isso de uma forma centralizada. Então, eu consigo ver outras médias, distribuída em relação a baixados, como ela está ruim, ele vai... Aqui distribuídos é a linha em azul e baixas é a linha em vermelho, né, meio rosa, então a gente consegue acompanhar. Então, vê que o painel que integra tudo, né? E vários sistemas. E, então, esse é só um exemplo. Além dele, então, nós temos acompanha a execução orçamentária, a frota do tribunal, gestão de contratos. O de gestão de contratos é interessante, um exemplo, porque que a gente fala, a gente criou o painel, foi um dos primeiros painéis que a gente criou, e aquelas outras atividades que eu citei, que a gente faz de criar análise, criar metodologias novas, né, de fazer tendência, a gente aplicou no de gestão de contratos. A gente criou aqui um índice que chama IMGC. A gente tinha todos os dados do contrato. Acho que nessa versão aqui ela não está com IMGC, mas vou só abrir. A gente tem um painel completíssimo para o gestor de contrato. Tem tudo, todos os gastos, os contratos que estão vencendo. Então, o ClickSense, por exemplo, ele filtra também os contratos que vão vencer em até 90 dias. Todo início do mês ele já manda um e-mail automático para o gestor falando, olha, você tem um contrato que vence daqui a 90 dias, para ele se preparar para uma nova licitação, ou então, não vou precisar. Então, aqui a gente criou, em cima desses dados de contrato, deixa eu ver se ele tem aqui, aqui eu não tenho, mas eu posso abrir ele. A gente criou um índice que chama Índice de Monitoramento da Gestão de Contratos. Por quê? A área de contratos nos demandou isso, eles tinham essa ideia. É tipo uma análise de risco dos contratos. Porque quando a gente fala em contrato, até na próxima etapa aqui, a gente tem um ranking de contratos. Deixa eu pegar. Nós temos, por exemplo, os 2 principais contratos que a gente tem é contrato de terceirização, essa empresa criar. Está vendo? O maior valor que tem, 150 milhões no contrato, 148 milhões no outro. Esse aqui também é terceirização, então terceirização são os maiores contratos. Só que a gente não analisa um contrato só pelo valor.
né? A gente tem outras dimensões de análise. Então, a gente estudou uma metodologia, junto com outras duas áreas, que a gente classifica cada contrato, a gente faz, o gestor de contrato classifica em 6 dimensões. Então, em relação ao LGPD, quer dizer, se aquele contrato tem informação sensível, se o contrato tiver qualquer problema, se ele vai trazer um impacto para a imagem do tribunal, se vai trazer um impacto financeiro, se vai trazer um impacto, se ele tem cláusulas de sustentabilidade, é uma análise positiva. Então, a gente fez uma metodologia, criou um formulário no SEI, que aí a gente vê a integração, o gestor responde algumas perguntas bem objetivas, e aí ele vai ter uma visão dos contratos em cada dimensão. A gente criou isso, fala, ó, esse contrato aqui é crítico na dimensão da LGPD, quer dizer, ele tem dados sensíveis, que se tiver algum problema com ele, né, tiver uma invasão, os dados desse contrato caírem, né, forem acessíveis para fora da instituição, isso vai trazer um prejuízo muito grande. Mas ele pode ser um contrato que não tenha nenhuma questão em termos de financeiro, seja um contrato baixo. Exemplo é o contrato de exame de DNA, por exemplo, que tem informações sensíveis, né, que a gente tem com outras instituições, mas que o valor dele é muito baixo. Então, se você falhar, eu quero os contratos mais caros, você não vai dar atenção para esse contrato de convênio de teste de DNA. Outros exemplos que a gente dá também, o contrato de consignação aqui do tribunal. Então, é um contrato que tem dados de todos os servidores magistrados, salário, dados pessoais. O contrato ele só não é valor zero porque o sistema não permite. Então, ele custa 1 centavo. O tribunal a gente não conseguiu lançar zero. Mas se esse contrato tiver algum problema, ele vai trazer um prejuízo muito grande. O do DNA, se ele tiver algum problema, vai trazer um problema muito grande para a imagem do tribunal. Deixa eu até verificar aqui se eu tenho com IMGC na minha área aqui, que é só para vocês terem uma ideia. Então, o que eu falo assim, não é só o painel, a gente agregou, a gente consolidou, já estava sendo usada há muitos anos, os gestores têm toda a informação, mas a gente agregou mais funcionalidades. Deixa eu ver aqui só para... Aqui não está na minha... Deixa eu ver na minha área. Podem perguntar, tá? Enquanto eu estou fazendo a pesquisa aqui, só para... Eu vou te fazer a pergunta, então, que o Paulo colocou aqui. Ele perguntou como é feita a segurança contra hackers, ou coisa do gênero. Isso aí a gente deixa para a informática. Aí a gente não entra, é questão das restrições de acesso, a gente deixa a cargo deles, da área de TI. Ele, assim, eu não conheço, não sei falar com detalhes, né, mas porque não é da nossa alçada. Deixa eu só ver. Esse aqui eu acho que era mais ou menos uma versão anterior dele. Acho que eu tenho ele depois na outra área aqui, que eu vou exibir para vocês verem. Eu estou olhando de lado, tá, gente? Porque eu estou com outra tela aqui, eu fico vendo. A Júlia também pergunta se os formulários são dentro do SEI. Grande parte. Esse, por exemplo, do IMGC a gente desenvolveu no SEI, o gestor de contrato responde as perguntas e a gente faz essa categorização. Traz as respostas, aí você tem uma metodologia de cálculo por trás, e ele vai categorizar. Então, aqui, está vendo? Esse aqui é o exemplo dele. Nós analisamos a reputação, o impacto do contrato na reputação do tribunal, na proteção de dados, no orçamentário financeiro, estratégico operacional, segurança e sustentabilidade. Então, a gente tem esse contrato, por exemplo, de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos. Aqui são dados de exemplo, não são reais, tá? Então, ele estava classificado aqui como prioridade alta em todos eles. Outros você pode ter que ele tem uma categorização de risco pequena para a reputação do tribunal, mas ele é moderado para a proteção de dados. Então, os setores aqui, eles conseguem ver, eu sou da área de LGPD, eu vou preocupar com os contratos que são críticos igual esse aqui, críticos na área de proteção de dados. Eu não preciso preocupar com os contratos. Aí eu vou no gestor de contrato e vou falar assim, olha, vocês aplicaram as cláusulas que a LGPD obriga que seja aplicada nesse tipo de contrato? Então, assim, auxilia diversas coisas. O pessoal da sustentabilidade, vocês incluíram cláusulas de sustentabilidade nos contratos para atender os normativos atuais? Então, é esse tipo de análise que a gente também contribui para poder fazer para aprimorar os painéis, né? Que a gente vê aqui. E só aqui, então, essa aqui é a parte que iria publicada, que são mais restritos. Não, sim, todos que estão aqui são restritos, mas, por exemplo, a área financeira, sim.
E o que não é restrito, às vezes a gente replica um painel aqui na nossa intranet. Então, aqui é a nossa intranet, nós temos uma área de dados estatísticos. Então, nós dividimos aqui em painéis administrativos, área judiciária da primeira instância e da segunda instância. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, cada link desse aqui é um painel. Então, nós temos um painel de acessibilidade, análise do teletrabalho, gestão de contratos, que ele é publicado lá e é aqui também, ele é replicado. A gestão dos SEIs, aqui é o sistema de informação, né, de impacto da gestão de documentos, painel de integridade, limite orçamentário. Então, são muitos painéis, tá vendo? Aqui da área administrativa, isso aqui está na intranet. Aqui na parte de área judiciária, nós temos alguns painéis diários, está disponível para qualquer servidor ou magistrado. Nós temos painéis semanais também, então tem acervo de execuções fiscais, controle de acervo, desarquivamento, metas nacionais. Então, são muitos painéis já desenvolvidos. As inconsistências para o prêmio CNJ, mandado, painel para acompanhar mandados. Deixa eu voltar mais. Outros painéis aqui também, né, de análise das metas feitos sobre estados. A gente constrói metas nacionais, um para cada ano. Então, são muitos painéis. Deixa eu ver se tem algum. O GMF, então, relação de presos do estado, a gente construiu o painel para o GMF, além da parte da segunda instância também, que tem alguns painéis. Acho que estou vendo algumas mãos levantadas aí. Tem uma pergunta no chat, vou passar para ela primeiro, tá, Rogério? Para a Vanessa. Que a Vanessa perguntou assim, se dá para ter uma ideia do custo das licenças do ClickSense. A licença para o usuário, a de desenvolvedor, na última, né, o último número que eu tinha, era em torno de R$5.000 por usuário. A de visualizador, né, estava na faixa de R$1.000 por usuário. Assim, da última vez que eu vi, deve ter tido alguma correção, tem uns 2 ou 3 anos que eu me lembro desse custo, que a gente pediu para adquirir mais de desenvolvedor. Então, você tem a licença do Click, tem a licença dos usuários, né, porque tem os módulos do Click, né, o próprio Click Enterprise, tem o NPrint, o QAP, são vários módulos, mas licença de usuários são mais ou menos nessa faixa, que eu me lembro. E o tribunal agora está estudando também contratar o Click como serviço. Então, uma parte a gente usar ele na nuvem, mas mantendo um pouco do que a gente tem, porque a gente não consegue também transferir todos os painéis que a gente já criou de uma forma rápida, né, para uma outra infraestrutura. Ô, Luiz, eu estava percebendo aqui que vocês trabalham com foco na informação mesmo, né? A visualização são visualizações bem simples, bem intuitivas e tal. A minha pergunta é, levando em consideração que vocês trabalham meio como uma consultoria para presidente, vice-presidente, corregedor, juiz auxiliar e tal, não acontece de vez em quando para vir um pessoal com as ideias do tipo, vamos colocar uma foto, não sei como, vamos fazer isso, querer enfeitar o pavão e acaba causando algum problema para vocês? Ainda não tivemos, não. O que a gente teve no máximo, assim, tem gente que gosta de mais cores, outros de menos cores. A outra quer tudo colorido, piscando, igual de Natal. Isso já teve. Outros gostam de um painel mais sóbrio, né? Aí tem jeito de botar som, isso já tem, mas de botar foto, essas coisas assim, ainda não deparo. Mas a gente acaba propondo. O painel de gestão de contratos, por exemplo, ele está um pouquinho desatualizado dessa parte, mas a gente que propôs, quer ver, a gente tinha uma extensão aqui do ClickSense que ele possibilitava colocar uma linha do tempo de fotos. Então, a gente falou, a gente pode fazer o acompanhamento dos contratos de obras, usando essa... E a gente mesmo propôs. Então, quer ver? Não sei se eu vou conseguir ver. Então, o que a gente chama de timeline da obra. Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu dar um F11 aqui. Então, isso aqui é uma extensão do ClickSense, que o presidente ele ia acompanhando a execução da obra do fórum aqui pelo ClickSense. Então, a engenharia lá tirava foto nas vistorias, nas medições, né, que eles faziam. Então, aqui tem lá essa aqui, 14 de março de 2019, era a área externa. Aí ele ia acompanhando. Então, assim, aqui que era todo um trabalho. A engenharia lá tirava as fotos, colocava no repositório de rede,
Essa extensão do ClickSense pegava essas fotos, fazia indexação, né, para saber de qual comarca que era, de qual mês que é e de qual fase, e a gente construiu. Então, a gente ia acompanhando, tá vendo? Vai vendo toda a etapa de construção do fórum pelo ClickSense. Então, Então, mas isso aqui aí é bem objetivo também, né? Tem uma razão de ser. Porque, assim, aqui, como a gente trabalha com BI, eu acho que outras unidades também trabalham com BI, às vezes a gente tem esse embate, né? Vamos enfeitar, e aí você prejudica a performance do relatório. Mas era só essa questão mesmo. Obrigado. Bom, ó, a gente já está dando o nosso horário. Vou pegar o que a Vanessa falou aqui. Eu acho que está ligado com a primeira pergunta, né, Vanessa? Você quer falar? Na verdade, a questão da licença, Luiz, só para entender, né? Você falou que tem aquela por desenvolvedor e por visualizador. Mas você tinha explicado que o painel, alguns ele vai ser específico para quem tem autorização, o cara do financeiro, que é uma informação mais sensível. Então, vai ser uma licença por visualizador, né? Esses R$ 1.000, mais ou menos, ali do valor que você passou. Mas aqueles painéis que são publicados na Intra ou que vão para o portal, aí ele não tem um custo licença, não. diferenciado ou não tem? Licença de acesso, não. Aí é o QAP, é um módulo, né, de publicação de painéis do ClickSense. Você contrata esse módulo, aí você pode publicar na intranet. Aí ele não exige licença de acesso. Né, para isso. Então, qualquer pessoa que tiver acesso à intranet vai conseguir ver o painel. A gente conseguiu até contornar um pouco, porque, por exemplo, a gente teve uma época que a gente não tinha mais licença e tinha painéis com dados restritos. A gente conseguiu, o ClickSense tem algumas funcionalidades, você consegue publicar ele na intranet, mas você dá um acesso restrito por matrícula, que ele chama de Section Access, é uma característica do ClickSense. Então, tem alguns painéis que estão ali na intranet que, mesmo estando lá publicados no QAP, a gente tem um nível de autenticação antes, entendeu? Só pessoas que estão numa planilha com as matrículas autorizadas é que conseguem acessar. Mas a gente não paga licença para essas pessoas. É isso que eu queria dizer. Tá ótimo. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui também no chat. Acho que já estamos dentro do horário. Então, você quer falar alguma coisa para finalizar, Cláudio? Não, eu fico assim, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de vocês. Coloco à disposição. Se tiverem alguma dúvida, quiserem, vou até colocar meu e-mail aí também no chat, né? E-mail e telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma consulta, podem ficar à vontade. Deve colocar meu telefone também. Mas você está falando do Não, então. JP. Oi. Deixa eu falar só uma coisinha antes de encerrar. Claro, tá bom. A Miniconf a gente já faz há alguns anos, né? A gente tem feito mensalmente. Essa foi a primeira vez que a gente resolveu abrir a Miniconf para fora do TRF3. Então, a gente tem vários colegas aqui de outras unidades adicionais. A gente deveria até ter falado no começo, né? Sejam bem-vindos. E a gente pretende, daqui para frente, manter essas miniconfs abertas para vocês participarem também, se quiserem, tá? Eu vou estar disponibilizando lá pelo FastLabs, pelos grupos que a gente participa. E foi muito bom contar com todos vocês aqui. É só isso que eu queria falar, JP. Beleza, já agradecer a presença do Cláudio, a presença de todo mundo. Foi muito rico, tenho certeza que todo mundo gostou bastante. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Por nada, pessoal. Bom trabalho, bom final de semana para todos. Muito obrigado, Luiz. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.